O que parecia ser uma cerimónia rotineira transformou-se num momento de total surpresa e especulação quando Graça Machel, figura incontornável da política moçambicana e símbolo de liderança e de persistência histórica, olhou atentamente para o espaço reservado a Venâncio Mondlane e percebeu que ele estava sozinho, sem aliados visíveis a acompanhá-lo na tomada de posse, um facto que imediatamente começou a gerar murmúrios, questionamentos e análises detalhadas nos observadores presentes, tanto nas bancadas reservadas como nos corredores e áreas destinadas à imprensa. A ausência de presenças estratégicas, que normalmente marcam este tipo de evento e que funcionam como sinais silenciosos de alianças, relações internas e equilíbrio de poder, levantou instantaneamente questões profundas sobre o real posicionamento político do novo líder e sobre a forma como pretende conduzir a agenda de governação e relacionamentos internos. Cada detalhe daquele instante, desde o gesto preciso com que Venâncio ajustava o casaco, à forma como olhava para o público e para os representantes de outros órgãos de Estado, parecia carregado de significado, como se cada movimento fosse uma mensagem codificada, destinada a aliados, adversários e à população em geral. A multidão, habituada a cerimónias previsíveis, ficou atenta a cada passo, a cada expressão facial, a cada olhar firme, a cada respiração controlada que denotava concentração e autocontrolo, enquanto os jornalistas captavam ângulos, imagens e detalhes para futuras análises e debates, conscientes de que estavam diante de um momento político que quebrava a rotina protocolar e que poderia redefinir percepções de poder no país. Machel, conhecido pelo seu olhar crítico e pela capacidade de decifrar nuances de poder como poucos, não conseguiu esconder a surpresa e a estranheza no instante em que percebeu a ausência de aliados imediatos ao lado de Venâncio. Um detalhe que, captado pelas câmaras e comentadores, rapidamente se transformou em tópico central de conversas e debates nos corredores do poder e nas redes sociais, provocando especulações sobre intenções, estratégias e futuras alianças, e levando analistas a revisitar cenários políticos que até então eram tidos como previsíveis. A postura de Venâncio não era sinal de fragilidade, como alguns poderiam inicialmente interpretar. Era, pelo contrário, uma demonstração calculada de autonomia, confiança e firmeza, uma escolha deliberada de se apresentar sozinho, não como ausência de apoio, mas como presença estratégica, capaz de transmitir autoridade e visão, obrigando aliados e opositores a reconsiderarem percepções e estratégias. O silêncio que se seguiu à percepção de Graça Machel não era um vazio, mas sim carregado de significado e tensão, carregado de interpretações implícitas, onde cada olhar, cada comentário sussurrado e cada gesto do público transmitia que algo novo se desenhava no cenário político nacional. Um movimento que poderia reconfigurar alianças, redefinir expectativas da população e influenciar diretamente a narrativa sobre liderança, poder e tomada de decisões no país. A tomada de posse transformou-se assim numa demonstração implícita de poder e inteligência estratégica, onde a presença solitária de Venâncio falava mais alto do que discursos previamente ensaiados, textos protocolares ou manifestos escritos, mostrando que, às vezes, a força da liderança está na capacidade de se posicionar de forma independente e que o isolamento calculado comunica mais do que um coro de vozes ao redor. Observadores atentos, jornalistas e analistas começaram a interpretar aquela ausência estratégica como sinal inequívoco de confiança extrema na própria capacidade de liderar, de decisão autónoma e de gestão de espaço de poder, demonstrando que a coragem de se manter só no centro da atenção de todos pode alterar percepções e criar narrativas que ninguém mais controla. Cada gesto de Venâncio passou a ser analisado em detalhes, a forma como ele erguia o olhar para cumprimentar a multidão, a calma na movimentação entre assentos e corredores, o modo como reagia à interação visual de membros de partidos rivais e aliados. Cada uma dessas ações foi interpretada como manifestação de poder, estratégia e leitura apurada do cenário político. As repercussões começaram a expandir-se rapidamente, com jornalistas e comentaristas debatendo se aquela postura indicava uma nova fase de autonomia e assertividade,
Ou se seria um teste silencioso à lealdade, percepção e resiliência de aliados e adversários, transformando cada gesto, cada silêncio e cada posição física em material de análise política profunda e prolongada. Venâncio Mondlane, ao escolher estar sozinho naquele momento, não apenas se posicionava fisicamente, mas enviava uma mensagem implícita sobre centralidade de liderança, capacidade estratégica e domínio do jogo político, demonstrando que a autoridade se constrói tanto na palavra quanto no silêncio calculado e que a visão política se manifesta em cada detalhe, não apenas nas alianças visíveis. No final, a estranheza de Graça Machel refletia mais do que mera surpresa. Era o reconhecimento tácito de que a política moçambicana é marcada por momentos de ousadia, inteligência e leitura estratégica do ambiente, e que a decisão de Venâncio de permanecer sozinho consolidava a sua presença simbólica, tornando cada gesto, cada olhar e cada passo uma demonstração de força, autonomia e habilidade política capaz de influenciar percepções, redefinir expectativas e preparar o terreno para os próximos movimentos no jogo de poder, deixando claro que a liderança eficaz não depende apenas de aliados visíveis, mas de coragem, visão e da capacidade de transformar momentos aparentemente simples em demonstrações de autoridade e influência que capturam a atenção, respeito e reflexão de todos que observam atentamente o cenário político, abrindo espaço para que a narrativa continue desenrolando-se de forma imprevisível e estratégica, preparando o terreno para a continuação da sua trajetória de poder e controle político. A repercussão do gesto solitário de Venâncio Mondlane ganhou corpo instantaneamente, não como um mero acontecimento isolado, mas como o início de uma narrativa complexa onde cada decisão subsequente passaria a ser medida e interpretada à luz daquele momento de independência estratégica, carregado de significado político e simbólico. A presença solitária de Venâncio não foi apenas visual, tornou-se um marcador de atenção para Graça Machel e demais líderes, indicando que a política em Moçambique vai muito além de alianças formais e visíveis, englobando também o domínio de momentos específicos, de presenças calculadas e de silêncios que comunicam intenções, força e visão estratégica. Cada olhar dirigido a ele, cada murmúrio nos corredores da cerimônia e cada palavra proferida pelos jornalistas presentes começaram a se transformar em uma análise detalhada, quase que didática, sobre como uma postura isolada pode reorganizar percepções, influenciar decisões e gerar uma nova lógica de interpretação para aqueles que observam o jogo político, sejam aliados, adversários ou a população em geral. A cerimônia, que originalmente deveria ser um ritual de formalidade e previsibilidade, tornou-se um exercício intenso de observação política, onde a simples escolha de permanecer só, sem aliados visíveis, converteu-se em uma lição prática sobre a autoridade, coragem e domínio estratégico do espaço público e simbólico. O efeito propagou-se rapidamente entre partidos, bases populares, círculos de decisão e analistas, tornando-se um tema central de debate sobre confiança, liderança e capacidade de moldar percepções. Cada comentário, cada análise detalhada, cada interpretação de câmaras e redes sociais reforçava a ideia de que o poder não se mede unicamente pelo número de aliados presentes, mas também pela habilidade de controlar narrativas, estabelecer autoridade através de gestos simbólicos e criar expectativas que forçam adversários e aliados a recalcular suas posições e estratégias. Venâncio, ao manter-se só, desbrocou o foco da cerimônia, transformando a estranheza inicial em atenção concentrada, suspense e admiração, convertendo um momento que poderia ser banal em um exercício de manipulação estratégica de imagens e percepções, colocando todos os presentes em alerta sobre sua capacidade de tomar decisões independentes e de liderar sem depender de apoios ostensivos. Observadores começaram a compreender que aquela solidão estratégica era, na verdade, uma demonstração de controle absoluto sobre a situação,
de domínio sobre o tempo e espaço político e de uma capacidade de antecipar reações de forma a consolidar seu peso político e simbólico. À medida que a análise aprofundava-se, tornou-se evidente que a postura solitária de Venâncio influenciaria diretamente decisões futuras, redefiniria alianças tácitas e provocaria reflexões profundas sobre a real dimensão do poder que ele detém. O gesto, inicialmente percebido como isolamento ou até como vulnerabilidade, revelou-se um manifesto silencioso de força, de confiança e de visão política de longo alcance, provocando questionamentos sobre intenções, estratégias e sobre a direção que a política moçambicana poderá tomar a partir daquele momento. Jornalistas e observadores passaram a enxergar não apenas o ato em si, mas toda a mensagem estratégica que ele continha, percebendo que cada detalhe, cada passo, cada olhar, cada expressão facial, mesmo mínima, carregava significado e construía uma narrativa própria, capaz de influenciar diretamente a percepção pública e de moldar a agenda política nacional. O isolamento calculado de Venâncio começou a ser interpretado como um teste silencioso à lealdade e à capacidade de reação de aliados, enquanto reforçava sua imagem de líder que não depende de demonstrações externas de apoio para afirmar autoridade. A ausência de figuras ao seu lado passou a simbolizar autonomia, capacidade de decisão e visão estratégica de longo prazo, transformando cada gesto e cada momento em uma prova de liderança que impacta não apenas quem estava presente, mas também quem observa à distância, através de análises e transmissões midiáticas. O episódio gerou debates intensos sobre a importância da narrativa visual na política, demonstrando como a percepção de força e autoridade pode ser moldada em segundos e como gestos aparentemente simples podem se tornar marcos históricos de liderança. Enquanto a cerimônia se desenrolava, cada movimento de Venâncio era observado, interpretado e comparado a padrões históricos de liderança, tornando-se referência para analistas, estudantes de política e líderes emergentes que buscavam compreender a dinâmica de influência e poder implícita naquele momento. A repercussão do gesto solitário tornou-se uma demonstração prática de como estratégia, percepção e narrativa podem convergir para criar uma figura central de autoridade que molda percepções, redefinindo a política nacional e internacionalmente. Ao final, ficou claro que Venâncio Mondlane, através de uma escolha simples e calculada, não apenas se posicionou fisicamente, mas consolidou sua presença simbólica, transformou a tomada de posse em um momento de reflexão profunda sobre liderança e autoridade e estabeleceu um novo parâmetro sobre como decisões individuais podem alterar percepções, expectativas e estratégias em toda a política moçambicana, deixando um impacto que ressoaria muito além daquele dia, influenciando diretamente o modo como líderes e população interpretariam cada movimento subsequente, consolidando-se como figura central de poder, referência de estratégia e ponto de atenção obrigatória para todos os que observam um cenário político nacional e internacional.